O nosso país está vivendo uma crise cada vez mais grave. É uma crise no sistema político, é uma crise econômica e agora se soma a tudo isto esta crise da explosão de preços de combustíveis no país. O gás de cozinha, o diesel e a gasolina, que subiram em média mais de 50% desde que Temer assumiu a presidência da República. Esta crise da explosão de preços dos combustíveis desencadeou um processo de pressão, de reivindicação e de greve dos caminhoneiros. Esta greve dos caminhoneiros está causando desabastecimento nas nossas cidades e paralisando, inclusive, atividades estratégicas do ponto de vista econômico. As pessoas me perguntam, mas afinal de quem é a responsabilidade sobre tudo isso? Vamos começar pelo ponto central da responsabilidade. Quem tem responsabilidade sobre esta crise profunda que o Brasil está vivendo e sobre a explosão de preços dos combustíveis é Michel Temer e a gestão que ele instalou na Petrobras. A visão de como gerir a Petrobras, que é hoje dirigida por Pedro Parente, que é um homem do mercado. Esta visão de gestão da Petrobras, como se fosse uma empresa de mercado, parecida com a Shell, Exxon e outras empresas multinacionais petroleiras, é que está levando o Brasil a este impasse. Quem determinou que os preços de combustíveis no Brasil devem operar conforme uma liberdade de mercado? Isto é que levou a este aumento de mais de 50% no preço da gasolina, do diesel e no preço do gás. A Petrobras é uma empresa pública. O maior acionista da Petrobras somos todos nós brasileiros, que temos a maioria desta empresa. Portanto, a Petrobras deve sempre ter uma visão estratégica sobre o desenvolvimento do nosso país, da economia brasileira. A Petrobras tem que estar preocupada com o volume de empregos que o Brasil gera, tem que estar preocupada em desenvolver industrialização no nosso país e tem que estar preocupada em garantir preços de combustíveis estáveis e que cresçam conforme a inflação. Durante os 13 anos do governo Lula e Dilma, os combustíveis, diesel, gás e gasolina cresceram um pouco abaixo da inflação. Neste período de governo Temer, os preços dos combustíveis cresceram 50%, o dobro da inflação. E isto é que deu este aumento exagerado. Esta explosão de preços está tornando inviável a atividade dos transportes. Então, outro dia alguém me dizia, não, mas os caminhoneiros não podem parar. Não, os caminhoneiros tiveram que parar pelo desespero em que eles estão. Porque se a atividade econômica do transporte no país está dando resultado negativo, como é que um caminhoneiro vai continuar trabalhando? Então, esta paralisação dos caminhoneiros levou este assunto para o centro do debate político no país. Essa semana no Congresso Nacional era só disso que se falava. E qual é a solução para sair desta crise? É que Temer precisa determinar imediatamente a redução dos preços dos combustíveis. Tem que baixar 10% ou 15% no preço do diesel, do gás de cozinha e também baixar a gasolina. E a Petrobras pode suportar esta redução de preços. É importante para a economia brasileira, ou seja, esta ideia de Pedro Parente de dirigir a Petrobras como uma empresa privada é que nos levou a esta crise que nós estamos. E no tempo de Lula e Dilma, quando a gasolina e o diesel e o gás subiam parelho com a inflação, a Petrobras não quebrou. Os nossos adversários costumam dizer, a Petrobras quebrou. Não. O que houve foi uma queda do valor do petróleo, que estava em $36. Está havendo uma investigação profunda sobre casos graves de corrupção na Petrobras, e isto trouxe prejuízos a ela, mas não é a questão do preço livre de gasolina, diesel e gás de cozinha que vai resolver o problema da Petrobras. Ao contrário, isto pode elevar o lucro da Petrobras e, à custa disso, causar todo este impacto negativo na economia do nosso país. Então, o que eu defendo, falei da tribuna da Câmara e repito neste vídeo, é que Pedro Parente deve ser afastado imediatamente da presidência da Petrobras. Que o presidente da República não pode ficar de braços cruzados. Você sabe que eu sou de oposição a ele. Acho que ele chegou à presidência de forma ilegítima, sem votos. Mas ele não pode ver o Brasil parar e não tomar nenhuma atitude
para reduzir os preços dos combustíveis, ou nós vamos ver os hospitais fecharem, nós vamos ver os frigoríficos pararem de abater, nós vamos ver o desemprego se gerar por inanição e falta de ação de um presidente que não tem mais condições de presidir o país. Então, nós todos brasileiros não devemos nos voltar contra os caminhoneiros. Nós devemos exigir do presidente da República e da Petrobras que ela reduza os seus preços para que nós possamos retomar a normalidade no mundo dos fretes e da economia do nosso país.